como está ali, hoje nós estaremos estudando o Salmo de número 23. Falaremos sobre o refrigério da nossa alma que só Jesus pode nos dar. Às vezes é o nosso clamor: Senhor, refrigera minha alma. Estamos cansados, desanimados, abatidos. Mas vamos aprender através do Salmo 23 que podemos procurar a Deus em todas as situações. Há descanso no Senhor. Há descanso no Senhor. O Salmo 23 talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia, se não o mais conhecido. Ele provavelmente foi escrito por Davi e ele revela umas características do nosso Deus, nosso relacionamento com Deus também. Muitas vezes as pessoas utilizam esse salmo, como alguns outros, de forma mística. Teve certa vez que eu vi na internet a pessoa fazendo um tipo de leitura para que o salmo trouxesse prosperidade para a sua casa. Que é um entendimento completamente errado na Bíblia. A Bíblia nos ensina a nos relacionarmos com Deus. A Bíblia nos revela a Deus. Nos ensina quão grandioso é nosso Deus e como seguimos, como somos obedientes. Devemos ser obedientes a esse Deus. Não é o misticismo, não é magia, mas o próprio agir de Deus em nossas vidas, quando lemos e aprendemos mais de Deus. E dentro de algumas lições que a gente pode tirar do Salmo 23, está o descanso em nosso Deus. Nós precisamos buscar esse descanso. E o descanso em Deus significa confiar nele, confiar em Deus em todas as circunstâncias, em meio às dificuldades, lançar sobre ele a nossa ansiedade. Para descansar em Deus, sem peso na consciência, é importante a gente entender, guardar algumas coisas na nossa mente, nos agarrarmos a elas. Algumas coisas dessas eu coloquei aqui no slide, que primeiro a gente precisa descansar em Deus, e descansar em Deus não significa que a gente não está fazendo nada para Deus, ou está vivendo de maneira desleixada, porque a Bíblia nos ensina que devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Então, o descanso em Deus nos mostra que podemos estar calmos, podemos estar tranquilos, porque Deus não nos abandona. Se eu descansar em Deus, é lançar então sobre todas as nossas preocupações. E o que eu botei no terceiro ali é que na ordem do dia, na nossa rotina diária, a gente deve dar maior disposição a Deus no momento que a gente está melhor disposto. Às vezes as pessoas deixam para orar, para ler a Bíblia, quando estão cansadas, já não aguentam mais o dia. Aí é difícil realmente descansar em Deus. Deixa só uma pequena parte do dia para buscar a Deus, para aprender dele. Mas que o momento que estamos mais despertos, seja de manhã, de tarde, tempo que for, dedique um tempo à leitura, dedique um tempo à oração, para conhecer mais de Deus. E a quarta coisa que eu deixei ali, às vezes quando a gente deixa de ler a Bíblia para distrairmos, termos prazeres, alegrias da nossa vida, como assistir um filme ou jogar um futebol, assim, não é errado. Mas quando você for tirar momentos de prazer para a sua vida, cuide que esses momentos não lhe afastem de Deus. Se for ver um filme, veja um filme que não lhe afaste de Deus. Não vá num lugar que vai lhe afastar de Deus, porque aos pouquinhos a gente vai se afastando de Deus e vai ficar cada vez mais difícil descansar em Deus. Nós podemos ter lazer, e devemos ter lazer, mas que esses momentos sejam para a glória de Deus também. Vamos estar lendo então Salmo de número 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Está orando? Pai, muito obrigado porque podemos ter a liberdade de te cultuar, de aprender de Ti durante esta noite, Senhor. Te peço que trabalhe em nossas vidas, para sermos servos obedientes a Ti, servos mais santos, que Te buscam, querem estar contigo, mas ao mesmo tempo possamos lançar sobre Ti a nossa ansiedade, descansar em Ti, nos alegrarmos em Ti, encontrarmos coragem em Ti. Te peço, Senhor, trabalhe em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa noite, então, alguns motivos para você descansar em Deus. O primeiro é que Deus é o seu pastor. O pastor de ovelhas, lá no Oriente Médio, era o guia do seu rebanho. As ovelhas não iam adiante dele, não iam atrás do pastor. Mas ao contrário, elas iam atrás do pastor, vai dizer. Elas iam seguindo o pastor, porque o pastor ia na frente delas. Seria uma anomalia da natureza se fosse o contrário, se o pastor fosse atrás e as ovelhas na frente. Mas o pastor era quem guiava as suas ovelhas, quem mostrava o caminho para as suas ovelhas. As ovelhas não tinham necessidade de conhecer o caminho através do deserto, sem trilhas muitas vezes. Era suficiente que o pastor soubesse o caminho certo. Elas não precisavam saber aonde havia pastagens verdejantes durante muitas vezes períodos de seca. É necessário que o pastor soubesse onde tivesse essas pastagens. Não é necessário saber onde tinha lugar de repouso, às vezes em um sol muito quente. É necessário apenas que o pastor soubesse essas coisas. Era suficiente confiar no pastor que estava guiando elas. Tudo o que precisava então era fazer pacientemente seguir os passos do pastor que as conduzia. E Davi era pastor de ovelhas. E Davi sabia todas essas coisas ao escrever esse salmo. Ele sabia como era a vivência de suas ovelhas, seu rebanho. O salmo 23 começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui é uma declaração bíblica que significa que Deus é aquele que cuida dos seus filhos. Providencialmente, Deus supre as nossas necessidades. Supre as necessidades daqueles que são pastoreados por Ele. Como um pastor que cuida de suas ovelhas. O fato de Deus ser o nosso pastor significa então que é Deus quem cuida de nós. O cuidado de Deus está presente a todo momento na minha e na sua vida também. Muitas vezes, talvez você não veja o mal ou o perigo, mas Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Ele move céus e terra ao seu favor. Sabe, talvez aquela situação em que você se atrasou em compromisso porque o despertador não despertou, por causa do trânsito lento, ou por causa de alguém que lhe chamou de última hora, de um imprevisto que aconteceu. Pode ter simplesmente ter sido a mão bondosa de Deus te livrando de algum mal, cuidando da sua vida, um mal que sequer você saberia que existisse, ou soube que existiu, porque Deus lhe livrou de um acidente, de um assalto, seja o que for. E aqui o Salmo 23 começa com a escolha do nome pessoal de Deus. Nas nossas Bíblias geralmente é traduzido por Senhor, tudo em maiúsculo, quando é usado o nome de Deus. E ele fala que o Senhor é o pastor dele. O salmista aqui utiliza então uma metáfora muito íntima, pois considera Deus um pastor. Em outras passagens da Bíblia a gente vê Deus como libertador, como uma rocha, como um escudo. E aqui traz o adjetivo de um pastor, aquele que está próximo de suas ovelhas, que está próximo do seu rebanho, aquele que é íntimo. E o termo nada me faltará tem o sentido de que nada sentirei falta. Deve ser entendido do ponto de vista de uma ovelha, que não tem qualquer tipo de preocupação, não tem qualquer tipo de vaidade. Ela confia onde seu mestre, seu pastor está levando. Então é provável que
A maioria dos sofrimentos e angústias do ser humano se deve não à falta de coisas que nós não temos, mas sim ao medo de algo que possa nos faltar. Mas a gente deve confiar em Deus que supre as nossas necessidades. Se Deus é o nosso pastor, se Deus é quem cuida de nós temos motivos mais do que suficientes para descansarmos nele. Todos nós precisamos de descanso. Nosso corpo descansa quando deitamos e dormimos. E a nossa alma descansa quando confiamos em Deus. Então confie em Deus. E o segundo motivo para descansar em Deus é que Deus lhe guia pelos caminhos certos. A gente vê isso no versículo 3, aqui do Salmo 23, que diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A ideia de alma ali utilizada no texto em hebraico não se refere apenas à alma no sentido espiritual, mas se refere à vida do ser humano em sua plenitude. Deus não nos vê apenas como seres espirituais ou seres biológicos, mas Ele nos vê como um todo, ser humano completo. Deus nos vê como um todo. Então o refrigério da alma, dito aqui para o salmista, é a ideia de que Deus dá um refrigério em sua plenitude para nós. E não apenas em sentimentos e emoções, ou qualquer outro departamento específico de nossas vidas. E veredas da justiça aqui se refere a caminhos certos. Guia-me pelas veredas da justiça. Muitas vezes, em situações da nossa vida, nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Podemos ficar apavorados, tentando descobrir o que eu devo fazer. Mas a Bíblia nos diz para descansarmos em Deus, confiarmos em Deus. E a Bíblia nos traz princípios bíblicos, verdadeiros, revelação de Deus, de como agir nas mais diversas situações. A Bíblia não é um manual que nos revela toda e qualquer situação de nossas vidas, mas ela traz princípios para agirmos, para andarmos no caminho certo. Devemos estudar a Bíblia para sabermos como andar conforme Deus deseja. Mas mesmo assim, muitas vezes nós somos pegos em situações que não sabemos qual é a vontade do nosso Deus. Não é questão de ser pecado ou não ser pecado, é questão de escolha nossa. Então, nesses momentos, busque a Deus em oração. Peça a Ele que lhe guie, que lhe mostre. E seja qual for a vontade de Deus, que seja feita a vontade dEle. Coloque-se diante de Deus, se prostre diante de Deus e peça a vontade dEle em sua vida. Certamente Ele vai lhe guiar, seja para onde for. Irmãos, atualmente, nos dias atuais, para muitas pessoas, Deus é apenas mais uma opção entre todas as opções no dito mercado religioso que existe. Há um pluralismo de ideias e um subjetivismo enraizado em nossa cultura, em que nada mais é absoluto, cada um possui a sua própria verdade. Todos podem livremente escolher o seu caminho, ser guiados por quem quiserem. Todos podem escolher se tem Deus, se não tem Deus nenhum. E para a sociedade está tudo bem, mas não está tudo bem. Não está tudo bem. Está tudo bem somente se Deus for o seu Deus. Se o Deus verdadeiro revelado pela Bíblia for quem você coloca a sua fé. Se coloca a sua fé em qualquer outro Deus, ídolo, em Deus nenhum, não está tudo bem. A Bíblia é absoluta para nós. Ela nos revela um Deus, ela nos revela um pastor, um único Deus. Ela nos revelado aqui. Deus é o nosso caminho, é Ele que nos guia. Nós não podemos negociar esses princípios. Há um só caminho para Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, o próprio Deus. E é Deus que nos guia pelos caminhos certos da nossa jornada aqui na terra. É Deus que nos guia. E não os desejos do nosso coração, ou numa vontade arrebatadora, dizermos que sermos livres, fazermos o que quisermos. Não, isso é errado. O correto é buscarmos em Deus a sua vontade. E o salmista termina esse trecho afirmando: por amor do seu nome. Ele nos guia pelo próprio amor do nome dele. Que
que isso quer dizer? Quer dizer que não é mérito nenhum em nós. A nossa salvação é mérito de Deus. As coisas boas que acontecem na nossa vida são mérito de Deus. E até as coisas boas que nós fazemos são mérito de Deus. Por quê? Porque é pela graça de Deus que conseguimos fazer coisas boas. É tudo mérito e glória e honra para o nosso Deus. E o terceiro motivo para você descansar em Deus é que Deus está contigo. Ele não lhe abandona. O verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele traz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso aqui é algo como certo, né? Se por acaso eu passar pelo vale da sombra da morte, pode ser que eu passe pelo vale da sombra da morte. Não, é algo certo. Eu vou passar pelo vale da sombra da morte. E mesmo então que você ande nessas situações de perigo, não deve temer mal algum, porque Deus está contigo. O fato é que a ovelha, ela corria perigo de morte ao andar pelos vales escuros e acidentados lá na geografia da terra de Israel, especialmente quando for pensar nos montes de Judá. E é por isso que o verso 4 menciona o vale da sombra da morte. Esse vale que não tem nada a ver com uma passagem para a vida eterna. Ao contrário, era um vale de perigo. Trata-se de um vale escuro que pode levar a ovelha à morte. Essa ovelha aqui, mesmo nesse vale, ela não precisava temer mal algum, porque estava protegida pelo seu pastor. Ela seria protegida pela vara e pelo cajado do seu pastor. Ele fala: tu estás comigo. Embora invisível, Deus atende os nossos pedidos. O salmista aqui ele fala: eu não vou estar sozinho, Deus está comigo. O salmista se sentiu seguro de que Deus estivesse então presente e não tinha nada a temer. Deus seria seu companheiro, seu consolador, seu protetor, seu guia, seu amigo. Davi, portanto, aqui declara expressamente que se alguma adversidade lhe ocorresse, ele se apoiaria na providência do cuidado de Deus. Mas que ele não promete a si mesmo prazeres contínuos ou riquezas, mas ele se fortalece com a ajuda de Deus, corajosamente, para suportar as dificuldades da vida, suportar as calamidades com quais ele poderia ser visitado. E seguindo aqui essa metáfora do salmista que traz sobre o cuidado de Deus comparado ao cuidado do pastor com a sua ovelha, ele nos ensina aqui como funciona o trabalho e a ação de Deus em nossas vidas. Ele declara que está satisfeito com o cuidado de Deus, com sua suficiente proteção. Como uma ovelha quando vagueia para cima e para baixo, através de um vale escuro, que é preservado dos seus ataques dos inimigos pelo seu pastor, assim somos nós em vales escuros, assim somos nós em dificuldades. Deus nos protege, Deus nos cuida, não importa a adversidade, não importa o medo que tenhamos, Deus está conosco. Não importa o vale que você passou, o vale que você está passando, Deus está contigo, lhe dá defesa, lhe dá proteção. Nós podemos nos sentir fracos muitas vezes, nós podemos nos sentir desanimados muitas vezes. O que nós não podemos esquecer é que Deus é a nossa força, Ele está conosco. Boas foram as palavras do profeta Isaías, que disse o seguinte: será que você não sabe, nem ouviu que eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Por quê? Porque Deus é o Deus deles. Quando você estiver sem força, cansado, achando que tudo está perdido, lembre-se de que, mesmo em meio ao vale da sombra das mortes, na morte Deus está contigo. No verso 4, a gente ainda lê que o bordão, que é a vara, e o cajado, eles disciplinam, eles mantêm a ovelha no rumo certo. Deus é quem nos coloca no rumo certo. E muitas vezes também somos disciplinados por Ele. O bordão que o pastor utilizava, a vara que utilizava ali, ele afastava os predadores. É algo que usava para bater os predadores, muitas vezes usava até para disciplinar suas próprias ovelhas. E o cajado é uma espécie de vara, mas um pouco maior que na ponta, tinha uma parte envergada, na qual ele podia puxar a ovelha para o caminho certo quando a ovelha se desviava. Estou mostrando que o pastor cuidava da sua ovelha e mostrava o caminho certo, colocava ela no caminho certo, assim como Deus faz conosco. Então temos motivos para descansar em Deus. E o quarto motivo é que Deus lhe abençoa. A gente vê isso no versículo 5 e versículo 6. O verso 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui o salmista muda o cenário. Ele sai de uma metáfora com ovelhas para um banquete na presença dos inimigos. A ideia aqui é de um convidado de honra à vista dos seus inimigos. E nesse banquete, esse convidado, ele é abençoado de tal forma que o cálice dele transborda. É como uma espécie de mimo da parte do Senhor. A expressão meu cálice transborda tem um significado muito preciso lá em todas as culturas orientais. O transbordamento do cálice significa a plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Então, o salmista aqui não está se referindo simplesmente a bens materiais, quando ele diz o meu cálice transborda. Está fazendo uma referência direta, em primeiro lugar, à unção na cabeça com óleo, e segundo sentido, as bênçãos derramadas sobre a vida daqueles que são seus filhos. Voltando aqui à figura da ovelha, a gente faz uma analogia de Deus como pastor de Davi. E de Davi como pastor de ovelhas, podemos ter a compreensão de que ovelhas muitas vezes eram atacadas até por moscas varejeiras. E isso era uma causa de debilidade e morte muitas vezes para elas. A mosca colocava seus ovos nas ovelhas e dentro de aproximadamente 24 horas, mais ou menos, as larvas penetravam na pele das ovelhas e se multiplicavam. A ovelha ficava contaminada e morria muitas vezes. Mas, felizmente, há como cuidar de uma ovelha, há como prevenir isso na vida de uma ovelha para que ela fique bem. Consiste em unguento, que seja um medicamento que é apropriado e colocado sobre a cabeça do animal, que é derramado ao longo de suas costas também, protegendo, cuidando da ovelha. Davi então precisava tratar as doenças em seu rebanho, e para isso, dentre os métodos utilizados, ele ungia suas ovelhas com óleo, para que ficassem protegidas. E na relação entre Davi e Deus, ele precisava do remédio divino também. E nós também precisamos. E quão maravilhosamente Jesus nos diz lá em João 10, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E ainda, Jesus Cristo nos forneceu o remédio a um custo incalculável, imensurável. Lá em Atos 20 e 28, nos diz que a igreja foi comprada com seu próprio sangue. Deus se entregou na cruz por nós. Quão precioso sacrifício Jesus fez por nós. O que nós podemos aprender através do versículo 5 também é que Deus
cuida de nós de tal forma que nosso cálice transborda. Somos imensamente abençoados por Ele. Além do cuidado que Deus nos dá, Ele dá muitas bênçãos sem medida. No versículo 6, a gente lê: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui o salmista chega no ápice do cuidado do Senhor para com sua vida. É possível ver aqui claramente, nesse texto, nesse salmo, a progressão de relacionamento, ou de percepção desse relacionamento como um recurso poético que o salmista utiliza. Davi iniciou sua descrição de seu relacionamento com Deus como sendo uma ovelha de um maravilhoso pastor, que alimenta, que provê recursos, que cuida dessa ovelha em todo o tempo, que tranquiliza, que acalma, e mesmo ao vale da sombra da morte. E agora Davi, ele afirma que este Senhor não é apenas um pastor, mas um amigo que convida para celebrar a mesa da vitória diante dos inimigos. Ele afirma que esta mesa honra o nome do Senhor, porque Deus guia os seus filhos pelos caminhos da justiça, por amor do nome de Deus que é fiel. E ele finaliza então este salmo, ampliando a intimidade do relacionamento, onde se descreve não somente como uma ovelha ou como um amigo, mas como aquele que mora na casa do Senhor e tem nela a sua habitação. É interessante que no verso 6 é utilizado que bondade e misericórdia certamente me seguirão. No hebraico do Antigo Testamento, essa palavra seguirão frequentemente é utilizada no sentido mais negativo, quando povos perseguem outros povos em guerra, no sentido que não param de perseguir, estão sempre perseguindo eles. E agora aqui o salmista utiliza um modo positivo, que a bondade e a misericórdia de Deus vão me perseguir, é algo certo. Não é algo que talvez aconteça, elas vão me perseguir, elas vão estar comigo. Eu posso descansar nas misericórdias, eu posso descansar na bondade de Deus, nas bênçãos que Deus me dá. Então esse salmo tem um sentido alegre, maravilhoso, de que Deus abençoa os seus filhos. Concluindo, então, irmãos, há descanso no Senhor. Há descanso no Senhor. A gente pode ver 4 motivos. Os 4 motivos que a gente pode descansar em Deus. Primeiro, que Deus é o seu pastor, ou seja, Ele cuida de ti, Ele lhe trata. Segundo, Deus lhe guia pelos caminhos certos. Como falei, a gente vive num mundo muito plural, subjetivo, não há mais absolutos. Mas a Bíblia nos revela que há absolutos e há a verdade de Deus, há a vontade de Deus, que nós não podemos negligenciar. Devemos ser guiados por esse Deus. Devemos orar a Deus, me ajude a trilhar os teus caminhos. Terceiro, por que pode descansar em Deus? Porque Deus está contigo e não lhe abandona. E quarto, Deus lhe abençoa. Você é imensamente abençoado por Deus. Talvez não consiga ver isso em plenitude. Muitas coisas nós não conseguimos ver, mas Deus continua lhe abençoando. Gostaria de convidar o Filomão para estar gritando novamente, estar cantando mais uma vez essa música e derramar, que você se colocasse diante de Deus, de fato entregasse sua vida para Deus, seus problemas, suas aflições, se derramasse na presença dele, Senhor Deus, eis-me aqui, me ajuda a te servir, mas ao mesmo tempo me ajuda a lançar minhas ansiedades sobre ti. Porque a obediência a Deus também deve nos gerar a alegria de estarmos juntos a Deus. Antes, você colocou diversos pedidos a Deus, nós estávamos cantando essa música. Eu gostaria que agora você fizesse um pedido especial. Deus, me ajude a descansar em Ti. Me ajude a confiar em Ti. Faça mais uma vez essa música, uma oração.
sobre ti, Senhor. Muito obrigado porque tu nos ouves, Senhor. Muito obrigado porque tu é nosso pastor, Senhor. Te peço agora para essa igreja, por cada irmão que está aqui esta noite, Senhor. Ajuda-lhes a descansar em ti, a verdadeiramente lançar a ansiedade sobre ti. Sabemos que as dificuldades da nossa vida muitas vezes atrapalham de buscar verdadeiramente, espírito e verdade. Mas ajude para que essas dificuldades não atrapalhem os caminhos, nos impeçam de lançar nossa ansiedade sobre ti e descansar de fato em ti. Esteja ajudando essa igreja, Senhor, para que cada um aqui, Senhor, consiga confiar plenamente em ti, como um bom pastor que cuida de suas ovelhas. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.